Boa noite. É com alegria e satisfação que começamos mais um Arquétipo Ateliê de Arquitetura. Bem, hoje nós vamos fazer um programa muito especial. Nós temos dois convidados aqui conosco no Arquétipo. O Roberto Caruso, que é terapeuta comportamental, e temos também a terapeuta holística, que é a Laura Graff. O assunto de hoje é interessantíssimo, vocês nos acompanhem, porque é um que vai nos ajudar, como dizer assim, viver melhor, que é algo muito importante, né? E nós vamos estar falando com algo que eu, junto com vocês, vou saber um pouquinho, aprender o que é o HQI. Boa noite, Roberto. Quanto tempo? Boa noite, Shane. Obrigado. Boa noite a todos os ouvintes que estão aqui com a gente na Rádio Mundial. Um prazer. Então, muito feliz de estar com a minha amiga Laura Graff, né? E preparem-se que tem coisa bastante gostosa para a gente ouvir. Exato. Quem nos trouxe a Laura aqui no programa para nos prestigiar, essa bonita venezuelana, foi o Roberto, não é, Roberto, que veio nos trazer a Laura. Prazer em recebê-la pela primeira vez aqui no Arquétipo. Obrigada, boa noite, Shane, boa noite, Roberto, boa noite a todos os ouvintes que estão aqui. E hoje, bom, eu vou falar aqui tudo que eu tenho aqui no meu coração, dessa técnica incrível que me ajudou a transformar a minha vida. Aí, gente, então vocês fiquem bem atentos, acompanhem com alegria nosso programa, porque o nosso programa, além de alegre, vai trazer informações que talvez você nunca tivesse ouvido falar. E são informações que, como a Laura mesma colocou, pode ajudar transformações, né? Trazer mudanças na sua vida. Porque, como nós falamos no Feng Shui, as mudanças, elas nos levam a um processo de mudanças que nos leva a transformações. Então, é sobre isso que nós vamos estar comentando o que é e como você pode trazer isso para a sua vida. Inclusive, eu quero agradecer o presente da Laura. Olha que graça essa caneca que ela trouxe, e ela tem uma frase que é da HQI, né? A cura é de dentro para fora, que tem muito a ver com o que nós vamos estar tratando aqui. E o autor dessa frase é um profissional que não está mais entre nós, que eu admiro muito, que é o... Não, na verdade é uma adaptação, né? Porque o Jung, ele, assim, eu gosto muito dessa cura de dentro para fora, que é do HQI, mas o Jung já dizia, quem olha para dentro desperta, quem olha para fora só sonha. Hoje a gente quer que você desperte. E é importante sonhar, sim, é muito importante sonhar, não é? Mas nós precisamos sonhar e realizar, não é? Isso, a ação é fundamental. Realizar principalmente o que for dentro do nosso propósito de vida. Então, Laura, Roberto, vamos começar pela nossa convidada, que você mesmo trouxe esse presente para nós, né? Laura, há muito tempo você é terapeuta holística. Como que você chegou a esse caminho? Ótimo. Tratar das pessoas. Vamos lá. Bom, na verdade, Shane, eu sou formada em arquitetura e urbanismo. Eu também. Né, eu sou venezuelana, cheguei ao Brasil há 23 anos e eu tenho mediunidade, né? Então, assim, eu tenho essa capacidade de ver além do corpo físico, né? De sentir as pessoas. E não foi fácil, né? Eu acho que talvez muitas pessoas que estão ouvindo tenham também essa capacidade, né? E se confundem muito, né? Porque às vezes a gente acha que da cabeça, que a gente é louco, né? E eu passei processos muito difíceis, né? Por causa disso, né? E durante minha vida, né? Eu tive processos onde eu me achava que eu era louca, né? Eu achava que eu era maluca completamente e até eu fui medicada, né? Até que eu comecei a trabalhar na minha mediunidade. Ou seja, e você comentou comigo antes de nós entrarmos no ar que quem disse isso a ela foi um médico. Isso. Porque, tipo assim, ela estava sendo medicada por algo que ela não tinha. Isso. Ela simplesmente tinha uma sensibilidade de perceber, captar o outro. Que alguns de nós têm, mas é uma coisa mais suave. Mas ela tinha esse perceber, essa sensibilidade mais expandida. Não é? E esse médico que percebeu isso em você. O doutor, né, hoje eu até faço referência dele, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, né, ele me viu e ele falou assim, não, teu caso é só espiritual, né, ele estuda hoje na minha opinião. Para de tomar remédio. E aí em um mês eu comecei a trabalhar
com passes, né? E aí um mês eu parei todos os remédios, eu comecei a trabalhar, desenvolver minha mediunidade. Isso foi com 24 anos de idade. Eu vou revelar minha idade, eu tenho 42, né? Então, assim, desde essa idade eu comecei a trabalhar nessa mediunidade. Só que a HQI eu comecei a trabalhar há 4 anos, né? Sim, que foi o que mas transformou quer dizer, realmente minha vida. você foi se desenvolvendo primeiro, foi trabalhando a si mesma, depois você começou a trabalhar as outras pessoas até chegar no HQI. Exatamente, exatamente. Porque mesmo a gente com essa capacidade, hoje eu acredito assim, a gente não pode transformar ninguém se a gente não se transforma primeiro. Né? A gente tem que olhar primeiro para dentro da gente, tem que se autocurar para a gente poder transformar a outra pessoa, né? E a HQI é uma técnica que ajuda a gente fazer isso, né? A gente se olhar, se amar, a gente se transformar e que traz essa autonomia. Mas essa autonomia, talvez, ela primeiro passe pela nossa própria identificação. Sim, né? sim. Porque o se olhar, mas não basta. Você tem que se identificar. Exatamente, Não, é um mergulho uma interior. Coisa mais... É um mergulho interior, porque a HQI, o que acontece, né? Ela te dá a ferramenta, né, de você se olhar e se transformar. Hoje eu brinco assim, que a gente é como se fosse um armário cheio de gavetinhas. A HQI te dá a chave para você abrir a gaveta e limpar a gaveta, né? Ela te dá comandos para você aprender a abrir essa gaveta, né? Ela te dá a ferramenta. E como que ela... durante o processo, né, eu aprendi a olhar, por exemplo, se uma pessoa tem um problema de pele, então eu já sei que a pessoa está com um problema de relacionamento amoroso. Então a gente vai se focar em limpar os relacionamentos amorosos e de toque, né? Então, ou pessoas que usam óculos, pela HQI são problemas de controle, né? Essência, controle, né? Então, assim, por exemplo, eu com HQI eu eliminei os óculos. Eu usava óculos desde os 7 anos de idade. Né? Desde que idade? 7 anos. Eu tinha hipermetropia e astigmatismo. Quando comecei o processo de limpeza com HQI, eu eliminei. Então seria, por exemplo, todas essas enfermidades, não sei se seria o termo enfermidade. Eu falo desequilíbrio. Não, essa enfermidade, por exemplo, de não enxergar, sim. Talvez fosse uma defesa de algo que você não estivesse vendo, por exemplo? Sim, claro que é mais profundo, né? Porque tem coisas que vêm genéticas, né? Lógico, mas tem coisas que a gente desenvolve por coisas que a gente não quer ver. Ou sensação de ser controlado, não controlar, né? De necessidade de controlar alguma coisa, né? Quando a gente começa a se perceber, porque a gente não percebe, né? A gente é muito cego de nós mesmos. Quando a gente começa a perceber os nossos processos, a gente limpa e a gente desmaterializa, né? Os nossos bloqueios. Inclusive, né? A questão da obesidade, do sim. peso, né? Que também é um desequilíbrio. É um desequilíbrio. Tudo é um desequilíbrio, na verdade, né? Muitas vezes, nem todas, mas às vezes que tem o metabolismo lento, outras vezes é por compulsão, quer dizer, tem vários fatores que podem levar à obesidade. Né? A compulsão para nós, pela HQI, ela na verdade é uma rejeição, né? Toda compulsão, ela leva a desequilíbrios de rejeição. Então, quando eu pego clientes, né, que tem uma compulsão por droga, sexo, alimento, né, a gente vai lá nas gavetinhas e a gente encontra desequilíbrios de rejeição, desaprovação e carência. Então, quando a gente trata isso, eu não trato a pessoa, eu vou tratar a droga, eu trato a rejeição, a desaprovação e carência, e a pessoa geralmente... Mas é rejeição a algo, a si mesmo? Tudo é auto. Geralmente tudo é auto-rejeição. Então é auto-rejeição. Sim, é auto. Que é muito, eu acredito que a auto-rejeição é mais difícil de identificar. Sim, não é? Esse é o processo, por isso que a HQI te convida a um mergulho interno. Porque você rejeita o outro, você está rejeitando o outro, mas rejeitar a si mesmo, você ter a consciência disso, que isso está ocorrendo com você, o que você está fazendo e rejeitando a si mesmo. Né? Essa identificação deve ser bem importante. Olha que lindo que a HQI te ensina. Se eu te rejeito, é porque eu tenho isso dentro de mim. Então, eu começo a olhar o mundo como um espelho. Ou seja, a rejeição pode ser uma coisa que incomoda, né? Que me incomoda muito no outro,
pode ser alguma coisa que eu mesma me incomodando. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu falo assim, é física, até como a gente começou a falar da mediunidade um pouco, né? Hoje eu vejo o processo de homeostase quântica informacional me ajudou a entender a espiritualidade, né? Hoje eu vejo a espiritualidade de uma maneira mais científica, né? Com a física quântica. Então, assim, eu sou fascinada pela homeostase quântica informacional porque ela me dá respostas. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a gente não tem respostas de nada. Que a gente vive no mundo das incertezas, né? E quando a gente tem respostas, a gente para de evoluir. Né? Se você acha que tem as respostas... nós podemos ter algumas respostas, não todas as respostas. Né? Mas se você acha que tem, você para tem de evoluir. Tem uma frase que eu aprendi com a Laura, ela falou assim, para pensar o que acontece quando você fala a frase eu sei. Quando eu falo eu sei, quer dizer que assim, é como se a minha garrafa estivesse cheia. Então eu não me abro para continuar a evoluir, a conhecer. Toda vez que eu falo eu sei, é como se eu tivesse parado. E aí eu não me abro para outras coisas que ainda existem. Não dá abertura para outras. Então é muito cuidadoso. Essa autonomia que ela diz é exatamente o que eu fico percebendo. Eu não sei de nada. Eu continuo aprendendo. Eu prefiro continuar aprendendo do que continuar dizendo que eu sei disso. Estacionar. E também tem a questão do ângulo de visão. Sim, né? Que é uma coisa que nós até comentamos sobre física quântica, que o Amit, ele era físico nuclear, depois se tornou físico quântico, de 20 anos depois da NASA. E eu tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, fazendo workshop, passei retiros, tudo, e ele enfatiza muito o enfoque, o ângulo de visão. Porque se você mudar o ângulo de visão, você vai enxergar algo maior ou menor, ou não enxergar nada. Exatamente. Então, depende do ângulo de visão que você está, que você analisa uma situação, um fato ocorrido, né, uma expectativa. Sim. Né? Então, é interessante ver isso. Agora, nós falamos, né, que o HQI é a homeostase quântica informacional. Então, eu gostaria que vocês traduzissem para todos que estão nos acompanhando, para vocês entenderem todo esse processo. O que é o HQI? Homeostase Quântica Internacional. Informacional. Isso, vamos lá. Informacional, hein? A homeostase, eu gosto de falar assim, né? A capacidade de permanecer em equilíbrio quase constante, independentemente de qualquer desastre que esteja acontecendo ao redor. Ou seja, vamos dar um exemplo de nós mesmos. O nosso corpo físico, o que mantém todos os órgãos físicos internos nossos funcionando, o que é? Homeostase. Homeostase fisiológica, bioquímica, isso. Certo? Então, vamos fazer aí um paralelo e uma congruência. Vamos lá. Posso? Pode. É assim, quando a gente fala de homeostase, né, então assim, quando a gente tem esse sistema regulatório de temperatura, de pressão, de troca de líquidos, né, para manter a nossa, não só a nossa química, porque a nossa química ela está diretamente ligada ao que acontece com as frequências. Então, a homeostase ela é um processo de resiliência, ou seja, a resiliência no sentido, eu posso esticar, mas eu consigo depois voltar ao meu estado natural. Né? No caso da homeostase quântica informacional, a gente está falando do corpo energético, onde também eu preciso ter resiliência. Mas quando eu tenho consciência disso, então eu consigo o quê? Eu consigo olhar para uma situação que pode ser um caos, uma coisa muito forte, mas está em paz internamente. E aí isso me dá a possibilidade de ter autonomia, de lidar melhor comigo diante daquelas situações. E não ser refém daquilo que das situações, das circunstâncias. Então, o que ele está falando é o seguinte, que a gente sempre fala muito no Feng Shui, que é o equilíbrio e a harmonia de você consigo mesmo. Independente do que esteja ocorrendo externamente, você conseguir manter o seu equilíbrio mediante uma situação de grande estresse, uma situação de grande medo, não é? Então, é isso que essa homeostase quântica ajuda você a trabalhar, ou seja, ela em essência, ela trabalha com o controle interno. Sim. Psicoemocional, praticamente. Ela te ajuda a te esvaziar. Consequentemente, energético, né? Sim,
E é paradoxo porque eu falo assim, né, a gente vai a vida toda se enchendo de informações, né, procurando informação, se enchendo de remédio, e a HQI faz o quê? Ela te ensina a você se esvaziar. Então, assim, o equilíbrio está no vazio. E aí, o exemplo que a Laura dá da gaveta é fantástico, né? Porque ela dá o exemplo da gaveta com as meias, né? A gente não falou agora aqui mas as meias. Mas então, ela dá o exemplo da gaveta que você tem um monte de meia, ela suja. Aí você fala assim, não, eu quero deixar um pouquinho melhor, né? Daí você põe meia limpa, mas você vai pondo a meia por cima, só que por baixo aquela meia suja tá lá. Chega uma hora que assim, você tá por cima, tá tudo ok. Mas lá embaixo, a famosa embaixo do tapete, tá podridão, né? E a gente vive num mundo hoje onde a informação, ela vem de todo lado, né? A gente tá todo dia carregando isso aqui é um tubo que não para de informação. Isso vai sujando a gente também, né? É importante, acho que ressaltar assim, que a HQI, ela te traz autocura, né? Então, assim, quando a gente elimina, né, aquela meia suja, né, aquela informação, a gente cura realmente, né? Então, assim, eu como terapeuta não vou te curar, né? Na verdade, você vai aprender a se curar sozinho, né? Então, assim, por exemplo, eu sou apômetra também, né? Então, assim, eu faço também hipnoterapia, faço outras terapias. Então, assim, com a apometria, sou eu interferindo na tua consciência. Eu te limpo. Mas, assim, se você não tiver a consciência para você permanecer no equilíbrio, aquilo volta. Né? A HQI, ela vai te dar autonomia para você permanecer no equilíbrio, porque você vai estar no equilíbrio olhar interno, você vai estar no permanente limpeza, né? Uma coisa que você pode praticar o tempo todo. Porque, por exemplo, nós chamamos de energia bloqueante estagnante de Chá. Então, o primeiro passo de Feng Shui, por exemplo, é limpeza e organização. Porque você limpa e se organiza. Quando você faz isso no ambiente, no armário, nas gavetas, você está trabalhando as suas emoções internas e está se retirando. Não, isso aqui eu não uso mais, ou isso aqui me traz minha lembrança. Você retira, não é só o fato de você retirar do armário, retirar da gaveta. Você está tirando dentro de si, que é a grande importância. Porque, como ele colocou, do volume de informações e de emoções que vão se acumulando, e vai estagnando ali. Aí chega uma hora que você não consegue respirar. Né? Em situação de pânico, quando a pessoa está com muito medo, alguma coisa, o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem problema até de respirar. Colapso. Eu tive uma experiência... Tem um excesso de... Eu adorei essa comparação do Feng Shui. O Feng Shui exatamente, é muito equivalente. Agora, uma experiência que eu vivi no primeiro dia, né, do HQI é que assim... o nosso corpo, matéria, ele contrai e expande, E quem faz isso? É o coração, que é o primeiro órgão que se forma, né, quando a gente, né, começa a ser gestado. O coração é o que puxa a carroça, forma. Então, assim, o coração precisa esvaziar para ele se renovar. O pulmão precisa esvaziar para ele se oxigenar de novo. Então, assim, a gente precisa entrar nessa pulsação. O HQI te dá a possibilidade de você realmente limpar. E, gente, assim, eu falo para qualquer pessoa, não dá um alívio quando você esvazia para você depois preencher de novo, né? Tem até situações. Quem nunca, a bexiga cheia, o alívio. Você precisa esvaziar para você depois se recuperar. E assim, agora, ter autonomia de fazer isso com essas coisas, são as cracas, né? Aquele marisco que fica preso no casco do navio, precisa limpar. E dá uma diferença muito grande quando você limpa. Porque essas coisas, você deu um exemplo muito bom dos cascos do navio com essas, né? Por quê? Porque aquilo vai aderindo e vai se espessando e vai ocupando muito espaço, né? Então, quando nós nos libertamos de tudo isso, nós fazemos realmente uma faxina interna. Sim. E é uma faxina psicoemocional, é uma faxina energética, porque se você não tira as energias acumuladas, principalmente as não boas, né? O que acontece? O fluir, o chi, que é o sopro da vida, não consegue circular. Então, eu considero que esse trabalho que o HQI faz é fantástico. Eu já falei para eles, olha, eu fiquei conhecendo hoje e quero conhecer melhor. Porque, assim, com o que nós estudamos todos esses anos, eu acredito que, sabe, quando você tem um bolo lindo, fofinho, gostoso, e você vai ter aquele glacê que vai complementar, assim, com chave de ouro mesmo, porque essa limpeza interna, eu acredito que é fantástico. E, por exemplo, a pessoa, ela faz um curso, ela se treina, então ela pode fazer isso consigo mesma. Sim.
e depois ela pode, por exemplo, ensinar para os familiares, para os amigos ou não? É assim, ó, a gente tem o criador da técnica, o Sérgio Secato, ele já está lá, né, na informação. Hoje quem continua com o Instituto, o irmão dele, o Carlos Secato, né? Então a gente está amparado por Instituto, com o Como Instituto chama o Quanto. Instituto? Instituto Quanto, né? Instituto Quanto? Isso, ele fica em Campinas, né? Então, assim, tem um curso básico. Hoje eu sou professora autorizada da técnica da homeostase quântica informacional. Então, assim, o curso que eu dou é para autoaplicação. Então, você vai lá fazer meu curso, você pode autoaplicar, né? Se autoaplicar. Então, se você quiser ser profissional da área, então você vai ter que fazer um curso básico com qualquer professor autorizado. Depois tem que fazer o curso avançado com o professor Carlos Secato. E depois tem que fazer um processo de seleção para fazer o curso profissionalizante no Instituto Quanto. Então é um processo um pouco longo. É muito sério. E o interessante é que assim, você só se forma se você demonstrar que você tem uma mudança. Então você tem que passar por esse processo de mudanças que vai levar a transformações, porque aí você vai ter a experiência, porque é muito importante isso, porque como você vai falar de algo que você não experimentou? Olha, esse bolo aqui está uma delícia, olha, esse chá é uma delícia, mas você não provou. Então, agradeço o presente, amei, viu? Você tem que experimentar, você tem que colocar em prática, obter resultados, para depois, quando você falar, vai ser com veracidade, com verdade. Por quê? Porque você de fato experimentou. Gente, como os nossos minutinhos estão daqui a pouquinho terminando, para vocês entrarem em contato, para a gente continuar a conversa, mas vocês já terem contato aí, se não tem, vai pegar uma canetinha, olha, 11, não é, DDD? 11. É 97155-2101. 7158. 58 aqui? 58. Tá. 97158. Então vamos corrigir. Deleta, gente, vamos de novo. É 9. Limpa a gavetinha. Limpa a gavetinha. 9158-2101. 11 9 7158-2101. E também pode acessar seu Instagram, não é? Isso, @Laura Grafe. G-R-A-F de foca. 2 vezes. 2 vezes. Eu falo devagar por causa do sotaque. Não, mas assim, o seu português está ótimo. Então, todos nós e o convite é bem. esse, né, Xene? Assim, para você que está aqui nos ouvindo, aproveita, porque daqui a uma semana exato, dia 19 e 20, acontece o curso de HQI aqui em São Paulo, em Alphaville, no Espaço Laura Grafe, Terapia Avançada. Então, aproveita, liga já. Então, vai ser nos dias 19 e 20 de novembro agora, ou seja, sábado e domingo que vem. De que horas a que horas? Das 8 às 17 horas. Então, é um workshop intensivo, gente. Intensivo. E aí vocês podem entrar em contato com a Laura pelo WhatsApp, ou então entrar no Instagram. Isso, aí eu passo todas as informações, pode entrar em contato, né? Tem a equipe, né, que ele pode estar informando vocês. Tem o YouTube também, o YouTube Laura Grafe, que tem vídeos lá também falando sobre HQ. Exato. E olha, de repente você que me acompanha já há alguns anos, aqui só 25, e ainda não me conhece, quem sabe vocês vão encontrar comigo lá nesse workshop de homeostase quântica eu tô achando que olha, se fosse vocês, eu já aproveitava e vinha, porque acho que a Shane vai estar com a gente lá. Exato. Não, é sério, gente, eu fiquei muito interessada, porque é a profundidade, assim, em poucos minutos, nós não temos como passar toda a profundidade desse trabalho. Nós estamos brincando, tudo, mas é uma coisa séria e que realmente eu acredito que pode nos ajudar a nos melhorarmos e melhorar com isso a nossa vida. Então, é uma coisa séria e que eu acredito que você possa ter bons resultados, desde que você leve a sério, porque esse assunto nós estamos conversando aqui, mas é sério. Então, gente, eu gostaria que vocês, numa próxima oportunidade, retornassem aqui, porque para mim é um assunto novo. Eu não conhecia o HQI, eu pedi até para eles virem mais cedo, fizeram a gentileza de vir, para que nós pudéssemos conversar e eu entender que é um processo. Então, eu sempre falo, Feng Shui é um processo de mudanças que leva a transformações. E eu entendi que o HQI
também é um processo sério que deve ser levado a sério. Então, é um processo de desenvolvimento que te leva a mudanças conscientes, não é isso? Isso é importante. Processo de mudanças conscientes que leva a transformações. Quando nós nos transformamos, nós transformamos as nossas realidades, né? Nós ficamos mais perto de encontrar nosso propósito de vida e nossos objetivos. E nós sonhamos com os objetivos, nós temos que realizá-los. E eu acredito que o HQI pode ajudar nisso. Minha gente, nossos minutinhos. Foi um prazer conhecê-la. Muito obrigada por ter vindo. Roberto, foi um prazer revê-lo. Vamos combinar um novo encontro. Com certeza. Obrigado, Shane. Obrigado aos ouvintes e que a gente se veja breve. Sim. Isso, muito obrigada. Minha gente, nossos minutinhos terminaram. Eu agradeço o carinho da sua audiência. Aproveito esse momento para te convidar para estarmos juntos novamente comigo, Shane de Abreu, no próximo sábado, 19h30, aqui no Arquétipo, aqui na Rádio Vibe Mundial. E agradecemos aos trabalhos técnicos da equipe Rádio Vibe Mundial. E hoje nos estúdios nós temos dirigindo nosso programa o Tomás. Obrigada, Tomás. Tchau, tchau, minha gente. Até sábado.